vamos falar de violação física. Existem muitos tipos de violações, né? Psicológicas, emocionais, de controle, financeiras, por isso tudo que invada a nossa individualidade, que deixe de nos respeitar, é uma violação. Mas hoje vamos desconstruir especificamente a violência física. A violação, havendo violação. Por isso, primeiro vamos desconstruir o que é uma violação. Ora, é um crime. Isto eu acho que é geral, que toda a gente sabe que uma mulher ou um homem, ou uma criança, ou um idoso, serem alvo de violação é um crime. E é um crime público, por isso pode ser denunciado também. É algo que obriga a pessoa a fazer contra a vontade dela. É uma impossibilidade de resistir. Geralmente o contexto propicia que a pessoa não tem possibilidade de resistir. É uma invasão física, por isso é o nosso corpo que é invadido. E, para quem tem a parte religiosa na educação, é uma profanação, né, do que é sagrado, que é o seu corpo, a sua individualidade. Por isso, isto é algo que nós precisamos de falar, porque é mais comum do que vocês pensam. Isto é algo que as pessoas escondem. E muito tem a ver até com as idades, que também é disso que vamos falar. Por isso, hoje em dia é fácil, numa consulta de psicologia, muitos problemas hoje são consequências de violações no passado. Isto não é fácil de detectar. Tem que ser a pessoa a proporcionar ao psicólogo pistas, porque geralmente a pessoa não fala do assunto, não é? Isto é algo que o psicólogo tem que pescar. Por isso, no meio da conversa da pessoa, nós, pela nossa experiência, ora aí está, por comparativos com outros casos, já sabemos que muitas sintomatologias que as pessoas têm, muitos hábitos, muitos padrões, vêm um bocado das suas defesas que arranjaram para se adaptar a este segredo. Porque o normal, a maioria das pessoas, é violada e não faz queixa. Tudo o que é alvo de queixa são casos excepcionais. É uma percentagem muito pouca. Hoje em dia, as próprias polícias e as equipas médicas dos hospitais têm mais atenção a essas situações, porque também são novas gerações e a parte académica já dá muita prevalência a estas situações. Porque uma violação é algo que anula a pessoa. E, claro, isto depois acaba por a pessoa, durante o seu percurso de vida, guardando este segredo, não pode ser uma pessoa normal, não é? Porque o que lhe aconteceu não é normal. Por isso, agora vamos só fazer aqui uma distinção entre quem foi violado e quem não foi violado. Por isso, primeiro vou falar para as pessoas que não foram violadas, que podem estar a assistir a este vídeo. Esperemos que sejam a maioria, não é? Por isso, quem não foi violado tem que saber que isto, tem que aprender a lidar com isto. Porque a violação pode-lhes acontecer a elas, pessoas, homens ou mulheres, pode acontecer em qualquer idade, crianças, adolescentes, adultos ou idosos, não é? E nós temos que saber o que fazer se isto acontecer. Temos que ensinar a estas pessoas como sentir. Por isso, nós temos que ser empáticos com as pessoas que foram violadas. Não é? Empáticos é conseguir pôr-nos no lugar do outro. Ora, aqui esta empatia não funciona porque nós nunca nos conseguimos pôr no lugar de quem foi violado fisicamente. E violado emocionalmente é mais fácil. Vítimas de abuso, de agressividade, de ofensas, de controle das contas, de abusos mesmo, o que é que vexa. Isso nós conseguimos ser empáticos. A parte física nós não a conseguimos pôr-nos no lugar da pessoa, porque nunca fomos violados. Não é? Nunca ninguém nos obrigou a fazer algo que nós não quiséssemos. Nunca ninguém nos penetrou à força. Nunca sentimos um outro a usar-nos. Claro, então aí é mais difícil nós sermos empáticos. Por isso temos que saber lidar com estas situações. No sentido de
no mínimo, ouvir e depois pedir à pessoa para procurar ajuda. Têm que saber hoje em dia que têm que premeditar muito a vossa vida. Aqui isto é um conselho para homem ou para mulher, mas a maioria das violações é nas mulheres. Mas estes conselhos são para os dois géneros. Não é? As saídas vocês têm que ter muita atenção, porque hoje em dia muitas mães dão conselhos às filhas, mães e pais, às filhas e filhos, cuidado nas discotecas, cuidado com o que fumam, cuidado das drogas, cuidado com as bebidas, mas depois os adultos saem à noite com as amigas e com os amigos e não ligam aos conselhos que dão. Porque hoje em dia existem muitas drogas que se podem pôr numa simples bebida e a partir daí acabou. Vocês deixam de estar a 100% das vossas capacidades e as outras pessoas podem fazer o que quisermos. Este é o medo que nós adultos aconselhamos aos nossos filhos, mas nós depois vamos e não temos em conta estes conselhos, porque somos adultas, porque pensamos que isto não nos pode acontecer. E pode acontecer. Têm que ter cuidado com as redes sociais. Há muita gente nas redes sociais a fazerem-se passar por quem não são e depois isto passa para o real e depois as pessoas no real, ora vão lá ver o meu vídeo sobre cair na real. Por isso, as pessoas quando passam do virtual para o real, nós temos que conhecer realmente as pessoas. 1 ou 2 anos de informações e de troca de mensagens anteriores no virtual não conta para nada. Por isso tenham atenção, porque há muita gente que anda a ser violada por pessoas que conhece nas redes sociais. Porque acham que são aquelas pessoas com quem falaram e trocaram mensagens, são pessoas encantadoras, e depois, na realidade, não são nada assim. Isto é preciso ter muito cuidado. Agora vou falar para quem foi violado ou violada. Tem que aprender, isto é muito importante, tem que aprender que as outras pessoas que não foram violadas não sabem o que vocês sentem, não é? E muitas vezes as pessoas que foram violadas ficam um bocado revoltadas porque acham que ninguém as percebe e ninguém as consegue ajudar. Aprendam isto. As pessoas que não foram violadas não sabem o que vocês passaram. Por isso, muitas vezes, nós temos que lhes dizer, verbalizar, certo? Têm que pedir ajuda. É fundamental pedir ajuda. Uma situação de violação física não se resolve sem ajuda especializada. Isto em criança é uma idade mais adaptativa e elástica, deixa menos sequelas, se for alvo de intervenção especializada, claro, não é? Nos adolescentes, a intervenção especializada é fundamental porque eles estão na idade pré-adulta. Isto impacta muito nas relações, na escolha das relações. Nos adultos isto é importante porque existem relações muito más causadas por esta situação que muitas vezes os parceiros ou parceiras não sabem. Por isso, quem foi violado ou violada não encontra o parceiro ou a parceira que foi. Então, tem sintomas que a outra parte não conhece e que muitas vezes pensa que a pessoa não está a investir na relação, que é frígida, por exemplo, que não gosta de sexo, que não gosta de carinho, que não gosta de abraços, né? Isto é um segredo vosso. Se vocês não falam, as pessoas não sabem. Têm que ver que isto, meses, anos, décadas, tudo isto piora, não melhora. Isto não desaparece. Isto tem que ser falado. E em adulto, nós falarmos de algo que vocês esconderam, é mais fácil nós trabalharmos essa situação porque vocês agora são adultos. Quando estamos a trabalhar com crianças, nós temos que estar aqui a utilizar a simbologia, o teatro. Geralmente os psicólogos estão com uma boneca ou boneco do mesmo género e estamos a fazer um teatro com o boneco e a criança vai nos ajudar porque a criança vai querer proteger o boneco. Por isso, na prática, ela vai fazer aqui uma transferência para o boneco do seu problema. Nos adultos, nós conseguimos verbalizar. Claro que isto tem muito choro, muitas culpas, muita impotência de não ter conseguido fazer nada, mas falando nós resolvemos as situações, porque nós agora somos adultos, já conseguimos gerir melhor as nossas emoções. Os idosos, temos que ter atenção, porque há muitos idosos a serem alvos de violações, não é? Temos que ter atenção quem rodeia os nossos idosos, porque muitas vezes eles estão ao abandono mesmo estando com as famílias, não é? Não estão no núcleo familiar, estão lá, não é? Mas não lhes damos as atenções devidas. E depois
alguém preenche esses espaços, não é? Esse espaço e pode haver uma tentativa ou mesmo uma violação. Temos que estar atentos, isto é importante. Temos que ver que existe a psiquiatria e a psicologia. São duas áreas diferentes. A psiquiatria envolve a farmacologia. Por isso, geralmente, a maioria dos psiquiatras não faz intervenção. Por isso, não faz a terapia psicológica. Usa o fármaco para tratar no imediato as consequências e depois vai vendo como é que a pessoa gera. Claro que existem psiquiatras a fazerem intervenções, não é? A psicanálise, mas temos que procurar psiquiatras específicos dessa área. A psicologia não usa farmacologia, por isso nós só podemos trabalhar com a pessoa. Por isso é uma área onde a intervenção é sempre feita. Por isso é necessário vocês terem atenção a estas duas vertentes, porque nós não podemos ir a um psiquiatra esperando que ele nos vai fazer uma intervenção, porque basta ele não o fazer por base, basta já ter muitos anos de carreira, basta não ser psicanalista, basta achar que a pessoa, porque a pessoa como não diz, faz-te de forte, não é? Ele só está a ver as consequências, não é? As depressões, as ansiedades, as fobias, e isto tem que ser alvo de intervenções longas, não é? Ninguém pode andar a esconder durante 10 ou 15 anos uma problemática e depois pensar que isto se resolve com comprimidos ou 2 ou 3 meses de intervenção. Não, isto são intervenções longas. Nós temos que mudar a pessoa, reconstruir a pessoa. Por isso, vamos a entrar agora na parte dos contextos da violação. Por isso, pode ser uma violação no contexto familiar, não é? Aqui é importante a idade de quem é violado e de quem é o violador. É importante vermos que onde está o poder na relação. Isto é muito importante. Por isso, isto só resulta quando há intervenção especializada, porque quando não há intervenção especializada, tudo isto pode agravar. Ser criança e um homem adulto, ser por exemplo, uma idosa com um jovem, um adolescente, tudo isto agrava a parte da ajuda. Depois temos que ver o contexto, podem ser amigos próximos, não ser familiares, mas serem amigos próximos. Aqui também tem que ver a importância da idade, mas também a importância que aquela pessoa é para com a família, não é? Porque muitas vezes quem é violado acha que aquela pessoa, ninguém vai acreditar no que ela diz porque aquela pessoa está muito bem conceituada na família. Depois há o contexto da violação por desconhecidos, não é? Aqui o local, o nosso estado, se estávamos num estado natural, 100% das nossas faculdades, se estávamos carentes, por exemplo, se estávamos a consumir drogas, se estávamos a consumir bebidas, né? Tudo isto são situações que no contexto a violação pode acontecer, mas isto depois, na intervenção, quando nós tentamos ajudar a pessoa, isto é muito importante. E se a pessoa se foi violada por desconhecidos, se estava sozinha ou se estava num grupo. Ou se foi violada sozinha ou se foi violada por um grupo. Tudo isto são situações que podem acontecer. Depois temos o contexto dos amigos desconhecidos, que são os tais das redes sociais, que são amigos, mas que nós não os conhecemos. Isto é importante porque nas redes sociais, mesmo por correspondência por cartas ou em férias, há pessoas que vão de férias e são violadas nas férias. Não é? Isto pode acontecer em qualquer contexto. Depois há o contexto do marido e do companheiro. Há pessoas que estão casadas ou em relações e são violadas por as pessoas que nós, de fora, achamos que são maridos e companheiros. E muitas destas relações nós olhamos e até achamos que as pessoas são felizes. Isto é algo que, quando se esconde, depois existe uma despersonificação. A pessoa passa a fazer um teatro de outra pessoa para esconder aquilo. Não é? É importante nós, os amigos, nós que não fomos violados, estarmos atentos a alguns sinais. Não é? Isolamentos, tristezas, choros constantes, a recusa de abraços ou recusa de toca, tudo coisas que podem ser sinais. Que temos que confirmar, claro. Há pessoas que podem ter tudo isto e não terem sido violadas. Mas, se nós seguirmos os sinais, chegamos à conclusão que a pessoa não foi violada. Pronto. Depois temos aqui as fantasias. Há pessoas que fantasiam em ser violadas. Fantasiam em ser violadas por desconhecidos.
Muito isto também por a tal situação dos filmes pornográficos. Por isso, há vários contextos onde a violação pode acontecer, pode ser não permitida, pode ser permitida ou pode ser desejada. Temos que ver aqui que a parte que a intervenção especializada tem que intervir é na parte da memória, porque nós temos vários tipos de memórias. Para já a memória física, né? Ao toque. Né? As pessoas que foram violadas, né? Têm muita aversão ao toque. Têm muita aversão a situações bruscas, né? Assim, repentinas. Por exemplo, têm medo de sustos, medo de situações do desconhecido. Por isso é que geralmente ficam com muitas fobias. Têm medo dos escuros, porque geralmente as pessoas são violadas em sítios escuros, escondidos ou abafados, onde ninguém vê. Depois temos as memórias emocionais, não é? Estas pessoas ficam muito desconfiadas, agressivas, e temos de ter atenção aqui nesta agressividade, não é? Porque estas pessoas, se repetirem os padrões das pessoas com quem têm relações, por isso foram violadas por uma pessoa, depois não escolhem bem as pessoas que vêm a seguir, e as pessoas que vêm a seguir são, por exemplo, agressivas, não é? Se a pessoa que foi violada for agressiva, não é? Isto é quase como um desafio às pessoas que são agressivas, não é? Depois temos que ver os sonhos que as pessoas têm, se são recorrentes, são sempre os mesmos sonhos, que tipo de sonhos temos. Isto dá muito. As pessoas que são violadas têm um sono de muito pouca qualidade, poucas horas ou muitos despertares. E, claro, tem sempre aqui a situação de fazer mal, do castigo ou da ideação suicida. Temos que ter muita atenção, por isso é que é necessário o pedido de ajuda. Aqui temos que ver que a nível de o que agrava as culpas. Né? Nós, nas intervenções, quando estamos a intervir uma pessoa que já foi violada, o que é que nós vemos que agrava as culpas? O que é que as pessoas sentem e dizem? O Estado. As pessoas que estavam, por exemplo, com bebida a mais, com droga a mais, sentem-se culpadas. Aconteceu porque estavam bebidas ou drogadas. Né? O que não é verdade. Né? Podia ter acontecido se elas não estivessem bebidas ou drogadas pela mesma pessoa. O local, né? Se foi um sítio conhecido onde vão sempre ou um sítio desconhecido onde foram pela primeira vez ou foram à aventura. As roupas, né? Se eram muito reveladoras de partes físicas ou se eram muito provocantes. Isto dá uma culpa enorme às pessoas, porque acham que se tivessem com outro tipo de roupas podiam não ter sido violadas. E quem violou, né? Ser uma pessoa conhecida, ser uma pessoa desconhecida ou ser um tais amigos desconhecidos, que são os que vêm das redes sociais. Tudo isto agrava a situação das pessoas, porque é não esquecer que estas pessoas escondem isto. Ora, quando nós vamos falar de tudo isto é importante, não é? Que é para nós vermos o que é que a pessoa sentiu naquele momento, o que é que sentiu depois daquele momento, para nós sabermos o que é que temos que trabalhar agora. As primeiras reações das pessoas que são violadas, olha, muita vergonha e culpa. Né? Isto é logo, por isso vão lá ver os vídeos que eu fiz da vergonha e da culpa. É uma reação instintiva de proteção. Têm muito medo, não é? De as pessoas descobrirem o que é que vão pensar delas. Não é? Geralmente não acreditam, não é? Entram em estados de negação. Sabem que foram, mas acham que aquilo foi um sonho, que amanhã tudo passou. Isto não está a acontecer. Pensam que conseguem gerir este segredo. Não é? Isto aconteceu, agora limpei o meu corpo, isto vai passar. Não é? Não apresentam queixa. Né? A maioria das violações não apresentam queixas. E a maioria das poucas queixas que são feitas são por mulheres. Os homens, por exemplo, muitos são os raros homens violados que fazem queixas nas autoridades. Outra das primeiras reações é isolarem-se. Não é? São pessoas que se isolam logo do mundo, das famílias, dos amigos, dos estudos, das profissões. Não é? Há quase aqui um shutdown, as pessoas fecham-se. E, claro, os autocastigos e os suicídios. Não é? A pensar no suicídio. Isto é preciso ter muita atenção às pessoas que estão à nossa volta e por isso é que, quando nós somos amigos, na exceção das palavras, não, nós temos que falar e ver. Quando a pessoa está em baixo ou isolada, falar com elas. Perguntar realmente o que é que as pessoas têm. Podem falar connosco de tudo, por isso é que somos amigos. O que é que as pessoas devem fazer se forem violadas, não é? Isto também é importante dizermos às pessoas, não é? As queixas são essenciais. Mesmo contra desconhecidos, uma pessoa está com bebida ou está drogada e nem se lembra de quem a violou,
É importante fazer esta queixa, porque muitas vezes as pessoas pensam que, como é conta dos conhecidos, a queixa não tem lógica. Tem, porque se uma discoteca, ou um bar, ou uma boate, ou um sítio qualquer, tiver 10, 15 queixas consecutivas, ou num período de tempo curto, de pessoas que foram violadas, as polícias começam a vigiar estes sítios. Por isso passa a ser um sítio de interesse, de investigação. Nós temos que ter sempre este pensamento. Connosco pode não funcionar, mas podemos proteger outros. Não é? Por isso, a queixa é essencial. Seja contra adolescentes, adultos, idosos, familiares, amigos, maridos ou mulheres, têm que fazer queixas. Sem queixas, nada resulta. A queixa é algo libertador, porque se vocês fizerem queixa, entram no circuito da parte depois do Estado que vos encaminha para um hospital onde são feitos os despistes, porque é necessário fazer aqui as análises das doenças sexualmente transmissíveis, não é? E o teste da gravidez. É necessário estes passos, porque estes passos são passos racionais, são quase percebidas pelas pessoas violadas como umas segundas violações, não é? Emocionalmente é assim que as pessoas reagem, por exemplo, ao teste das doenças sexualmente transmissíveis, que tem que ser recolhido o fluido vaginal. Ora, a mulher que foi violada recusa, não é? Porque é quase uma repetição. Mas estes passos são necessários para vocês emocionalmente se organizarem, para haver um antes e um depois. Porque se vocês esconderem, não há um antes nem um depois. Há um antes que se prolonga. Isto é que é mau. Têm que procurar ajuda especializada, isto é essencial. Sem ajuda especializada, a ajuda especializada são as pessoas que estão fora do vosso contexto, que não vos estão a julgar e que podem ajudar, porque muitas vezes as famílias, mesmo as mães, dão maus conselhos. Não é? Há muitas mães a dizer a filhas adolescentes para não fazerem queixas por causa da vergonha social. Há mães a esconderem violações de crianças, porque o que é que vão pensar de que eu sou uma mãe? Como também há mães que permitem as suas crianças ser violadas. Né? Isto há de tudo. Quando nós vemos as notícias nas televisões daqueles casos, achamos que aquilo são casos únicos e é só porque são em países onde isto pode acontecer. Não, isto acontece em Portugal e nos nossos vizinhos, né? E se calhar na nossa família. Temos que estar atentos. Aqui é importante as idades, não é? Porque nas crianças, as crianças não têm comparativos. Há crianças que podem estar ser violadas desde os 2 anos aos 10 anos e acharem que aquilo é normal, porque eles não têm comparativos, eles não falam com outras crianças, não sabem o que é que acontece. Aqui a classe económica é muito importante, porque as crianças de uma classe económica mais média ou alta depois vão para as escolas e veem outros comparativos. E há às vezes classes baixas que não vão para a escola, os pais fazem muitas vezes, vão para a escola mas faltam muito, não é? Não têm comparativos. Aqui nas crianças temos sempre que ver, os professores geralmente têm olho para estas situações quando veem alguns sinais, mas é necessário nós estarmos todos atentos. Nos adolescentes isolam-se logo, né? Está logo quebras de alegria, de relacionamentos, de notas, de produtividade, de tudo. Geralmente começam a consumir muitas bebidas ou drogas e o suicídio nesta faixa etária é muito perigoso. Os adultos adaptam-se, sentem sempre que estão desajustados, alguma coisa não funciona, há algo de errado, mas claro que há. Vocês estão a esconder algo que não deviam estar a esconder, por isso vocês estão sempre desajustados. Procurar ajuda, geralmente procuram ajuda quando as relações que têm com outras pessoas não funcionam na parte sexual, porque as pessoas foram violadas, não trataram da situação, por isso aquilo é algo que as faz lembrar algo. Ora, os vossos parceiros e parceiras não sabem e a relação não funciona porque aquela parte sexual não está a funcionar. Geralmente aqui os adultos ou adultas pedem ajuda. E claro, também podem recorrer ao suicídio, porque isto é algo sempre que tem a ver com a vergonha e com a autoestima. A pessoa anula-se. Os idosos temos de ter atenção porque nos idosos os sinais das violações têm a ver com doenças que são muito mais potenciadas. Não é? A depressão, um idoso ou uma idosa violada, a parte da depressão, os sintomas disparam. A esquizofrenia, não é? Porque são pessoas que já têm poucos sentidos no sentido da audição e da visão. Por isso, foram violadas, muitas vezes não sabem por quem, no escuro, e então
ficam desconfiadas, ficam a ver coisas que não existem, a ouvir coisas. Por isso, isto temos de estar atento a estes sinais, não é? A agressividade, quando um idoso passa a ser agressivo, temos que ver o porquê. E, claro, o suicídio, na parte dos medicamentos. Como eles tomam já muitos medicamentos, é fácil eles terem acesso a uma quantidade grande e tomarem de uma vez. Temos que estar atentos. Por isso, o que nós temos que evitar aqui é que, quando somos violados, temos que fazer queixa e evitar coisas que nos anulem as emoções. Por isso, dedicar-nos às drogas, às bebidas, ao isolamento, à tristeza, isso não nos ajuda em nada. Temos que ter atenção de que existe ajuda. Qualquer pessoa nos pode ajudar, nem que seja ouvido. Porque muitas vezes o simples falar passa a ser algo que foi real, porque as pessoas sabem que são reais, mas vivem, adaptaram-se a pensar que aquilo não foi real, para se defenderem. Querem esquecer. Por isso, falando com alguém, nós verbalizamos, aquilo passa a ser real. Ora, se é real, nós podemos resolver. E isto aqui, a intervenção especializada, é muito importante, porque nós sabemos o que fazer. Só precisamos que as pessoas falem, ou no mínimo, se não falarem, desde que estejam em intervenções que são prolongadas, porque muitas vezes estamos a tratar de depressões e encontramos e tropeçamos destas situações, que a pessoa não nos falou, mas nós detectamos. Estamos a falar de problemas de sono e sonhos, e muitas vezes tropeçamos nestas situações. Estamos a falar de relações, pessoas que não conseguem ter relações longas, estão sempre a trocar pessoas, podemos tropeçar numa destas situações, não é? Estamos a falar de pessoas que engordaram muito, não tratam de si e por isso mesmo têm baixas autoestimas. Podemos tropeçar numa destas situações. Por isso, o que é essencial é procurem ajuda.